Campos, estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Hoje, terça-feira, dia 9 de maio. Aliás, estamos na Semana das Mães, né? Então, expectativa grande aí do comércio, com boa movimentação para essa semana. O sol brilha em Campos, neste momento aqui na área central, que tem trânsito bem movimentado agora às 7h44 da manhã. A previsão para hoje é de 30 graus de máxima. No oferecimento de Proteus, de Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de Vacina Plínio Bacelar, estamos de volta com o Folha no Ar. Hoje, com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com o Jorginho Virgílio, ex-vereador em Campos. Já falamos aqui sobre a mudança aí votada na Câmara Municipal e agora para apreciação do prefeito, né? Sanção ou não do prefeito, sobre a redução da lei da ficha limpa, que é de autoria do Jorginho. E agora a gente volta com outros assuntos também importantes aqui sobre a nossa política e região. Luiz, eu peço você a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor. Estou apontando com o celular. Com o celular 2-0. Era um negócio do Flamengo, tá 4-1. 4-1. Mas porque, na verdade, o que ocorre? Até para ter o aparato aí, para segurar o aparelho, essas coisas, né? Você que usa sempre o computador não tem o costume de usar o celular e nem tem, naturalmente, o tripézinho para segurar o aparelho, mas tudo se ajeita. Nós já fizemos aqui, até em época aí de pandemia, teve gente que pendurava na gaiola de passarinho. O negócio já foi bem pior. Já foi bem pior. O pessoal agora está usando livro, né? Livro é um bom. Tô falando? Então vai lá. Jogando vertical quando tá parando na horizontal, como é que ficou a imagem aí? Volta ela pro espaço normal aí, Beto. Melhorou? A imagem sim. Não, volta ela pro feed. Não foi eu não, foi lá, ele virou lá. Pra ficar legal. Aí, melhorou, Luiz. Tá menos desfocada do que tava antes. Deixa eu ver aqui o que fez. Tá legal. A gente desculpa aí desculpa você, desculpa os ouvintes, telespectadores pelos imprevistos. Mas ao vivo está sempre sujeito a isso, né? Vamos lá, nesse bloco, como a gente falou aqui, a lei de ficha limpa, ela veio no sentido de ela já existia, a lei federal, né? 2018, não é isso que você falou? 2018? 2017. Um ano antes da eleição de 2018, onde Lula, preso em abril daquele ano, ele, em final de agosto desse setembro, ele é já preso, né, pela Lava Jato, ele tem a candidatura impugnada pelo TSE, a presidência de Barroso. Ministro Barroso. Ela nasce daquele contexto ali, né? E aquele contexto mudou bastante. Basta dizer que Lula hoje é presidente. A gente vai falar disso no próximo bloco. Você colocou no bloco passado, se a Folha fizer uma enquete, precisa deixar claro também, a gente pode fazer uma enquete, lógico, a gente trabalha com enquete. Agora, enquete não tem critério estatístico, né? O que tem critério estatístico é pesquisa, né? Enquete é um recorte, mas enquete ela não tem critério estatístico para você definir a população pensa assim. Uma pesquisa tem. É diferente de enquete de pesquisa, né? Pesquisa tem uma metodologia concebida por um estatístico. É bem diferente. Você tem que pegar determinados setores da sociedade, na proporção do que ela representa no todo, né? É bem diferente. Mas
ela inegavelmente, ela nasce e ela é defendida pelo princípio de moralização. E você, como autor dela, não se falou isso na tribuna, mas se falou em bastidor da atual legislatura, que você propôs a lei e tal, a lei foi aprovada, e, no entanto, quando saiu aquele negócio do CEPERJ, você teve... Foi uma coisa bastante rumorosa, inclusive a nível nacional, e quando saiu, o seu nome apareceu ali. Você acha que isso é uma contradição, sim ou não? Por quê? Eu já prevendo, já que você falou que iria tocar na questão do CEPER, eu acho que está sendo até uma oportunidade para mim, porque assim quando surgiu essa situação do CEPER, me ligaram da Inter TV falando que meu nome constava lá. E eu falei, sim, consta sim. Eu tenho contrato assinado do CEPERJ. Esse contrato ele foi assinado 1º de outubro de 2021. E, inclusive, na época eu falei com a repórter da NTV que, além do contrato, eu poderia disponibilizar também a minha declaração de imposto de renda. E expliquei a ela como que era feito as pesquisas. Inclusive, é muito parecido quando a gente fazia as pesquisas, não só eu, tinha pesquisador no estado do Rio inteiro, é muito parecido com a questão agora do IBGE, do censo. Né? O pessoal do CEPERJ mandava para a gente a pesquisa, a gente ia a campo, fazia a pesquisa, e essa pesquisa ia imediatamente para os bancos de dados do CEPERJ. Então, se quiserem fazer uma investigação, né, se eu realmente executava o trabalho de pesquisador no CEPERJ, é muito fácil. Inclusive, eu estou à disposição do Tribunal de Contas, do Ministério Público, para mostrar que eu executava o serviço de pesquisador, inclusive com contrato. Então, até falei com a repórter da InterTV o seguinte, eu falei assim, olha, eu gostaria muito que você abrisse espaço para que eu falasse, porque vai chegar agora, nessa hora, vão querer colocar todo mundo no mesmo chiqueiro. E eu não estou e não faço parte de nenhum chiqueiro, se é que existe, né? Não estou afirmando que existe. E ela pediu desculpa e, hora nenhuma, falaram da minha resposta. E agora você está me dando a oportunidade de esclarecer, né? Já que você está falando que isso foi falado nos bastidores, e agora você está me dando a oportunidade de falar a público do caso. Então você não vê contradição entre você propor a lei de ficha limpa e seu nome ter aparecido nessa coisa de CEPERJ, né? Você não vê... Claro que não, Will. Só se eu fosse fantasma. Se eu não executasse serviço nenhum, eu estivesse ganhando. Ué, se eu tô com um contrato, executando um serviço, prestando um serviço e recebendo por ele, qual contradição que há nisso? Enfim, isso é falado, né? Isso é falado não para os seus colegas, que você não está nessa legislatura, né? Mas foi falado nas discussões sobre o que fazer com a lei de ficha limpa, né? E é bom lembrar também, em relação à lei de ficha limpa, que não é só a pessoa do check-in, tem muita gente que com essa redução pode ser beneficiada. Ex-vereadores, Marco Bacelar, Alcione Rio Preto. Fala-se muito da check-in, mas não é só check-in. Tem mais gente que pode ser beneficiada, né? Com motivos diferentes. Não estou aqui também falando dos juízos de valor também, não, nem de CEPERJ.
nem de Chequinho, nem do caso do Marco Bacelar, nem do caso de Alcione, mas o fato é que ela pode beneficiar mais gente, né? É claro, a lei da ficha limpa não foi criado para barrar o pessoal da Chequinho, não. Muito pelo contrário. Várias pessoas que estavam na situação da Chequinho estavam como vereadores na época que eu propus essa lei e votaram favorável a ela. Então, a lei não foi criada para barrar A, B ou C, não. A lei era genérica. Jorginho, a gente falou no bloco passado da pacificação. E você... A gente conversa, a gente tem uma relação repórter-fonte antiga, né? Eu sei que você tem uma postura crítica em relação à pacificação. Você já externou ela um pouco aqui. Agora, tem várias perguntas aqui no grupo sobre sobre pacificação, específico sobre pacificação. O ex-prefeito Sérgio Mendes pergunta a você aqui. No seu ponto de vista, a pacificação robustece e beneficia politicamente os garotinhos e, por consequência, de certa forma, descaracteriza e enfraquece o papel originalmente oposicionista dos Bacelar? Dá o meu bom dia aí para o Sérgio. Olha, a pacificação, na minha opinião, ela beneficia sim o grupo do garotinho. Por que beneficia? Ano que vem tem eleição. Vai ter que ser feito nominatas. Né? A oposição, se a eleição fosse daqui a 6 meses, né, que é o prazo para filiações partidárias, a oposição teria muita dificuldade de montar nominata, porque não tem gente para concorrer à eleição. Não vejo, quanto mais agora com essas mudanças que houveram, né, não vai se poder pegar candidato com possibilidade de muito pouco voto, né? Então, a oposição hoje teria muita dificuldade em montar nominato. Então, eu acho que ela beneficiou muito mais a situação, né, do que a oposição. E esse ponto é um dos pontos que eu falo por quê. Então falo. A questão que eu acabei de falar, da dificuldade que a oposição hoje teria de montar nominata. Quando você fala por quê, você se refere ao motivo dado anteriormente, né? Isso. Assim que você fala por quê, fazer suspenso é uma outra coisa. Eu não entendi. A gente sabe, Jorginho, que essa pacificação foi construída por cima, né? O principal fiador dessa pacificação é o governador Cláudio Castro, né? Ela ficou por um fio, essa pacificação, por um fio. Ela volta e meia, ela anda no anilho de navalha, né? Ela volta e meia, alguém corta o pé nela. Mas ela ficou construída por cima. E a gente sabe que assim, não é só em relação ao garotinho Bacelar. Em qualquer briga entre dois grupos grandes, entre dois grandes, sempre há quem lucre com a briga e quem lucre com a pacificação. Quem você acha que lucra com a briga e quem você acha que lucra com a pacificação? Num cenário de eleição do ano que vem? Não, no cenário político no geral. Pode ser eleição, pode... A gente sabe que política não é só eleição, né? Não, olha, eu acho que quem lucra continua sendo a situação. Porque o Grupo Folha mesmo divulgou uma pesquisa algum tempo atrás, né, de possíveis candidatos a vereadores e prefeito. GPP. Você viu ali que, salvo engano, mais de 70% da população
não havia escolhido ainda os seus candidatos, nem a vereador, nem a prefeito. Historicamente, o grupo de Garotinho tem uma fatia da população que não vota neles de maneira alguma, né? Vamos dizer aí, em torno de 90 a 110 mil eleitores. Esses eleitores hoje, eles estão o quê? Flutuando. Se houve pacificação, eles não vão querer votar no grupo Garotinho, como historicamente acontece. Então, essa quantidade de eleitores aí que eu falei, de 90 a 100 mil eleitores, estão flutuando, né? Pode surgir aí algum candidato, né, que possa pegar essa fatia dos votos. Hoje eu não consigo visualizar quem seria esse candidato ainda. Mas como política está muito dinâmica, né? A gente viu na eleição retrasada o Vítor que surgiu do nada e virou governador. Então tudo pode acontecer, né? Segundo frase do ex-deputado Paulo Feijó, né? Política de campo só falta boi voar. Ele falou isso antes da pacificação. Então o boi voou. Boi voou. Mas se você fosse pegar esse boi voador pelo cordão, a mão que segura ele aqui embaixo é do governador Cláudio Castro. Você concorda com isso? Sem dúvida. O governador Cláudio Castro, Aloysio, desde quando eu comecei a acompanhar a política, que foi bem novinho, lá com 15 anos, com o saudoso Paulo Bernardes, a gente nunca viu um governador que fizesse tanto por Campos como o governador Cláudio Castro, né? A gente pode dizer hoje, sem menor possibilidade de erro, que o Cláudio Castro é o segundo prefeito de Campos, né? Tem investido em obras, pagou 2 ou 3 folhas de salário de funcionários que estavam em atraso. Então, sem dúvida alguma, o grande fiador dessa pacificação é o governador Cláudio Castro. Qual você acha que o político Castro dessa pacificação? Afinal, Campos... Desculpa, eu pergunto porque Campos não é um colégio eleitoral tão grande assim, né? Representa, acho que 2% do estado, né? Baixada Fluminense, qualquer município de Baixada tem muito mais eleitores. Mas aí entra a mão de outra figura muito importante nessa pacificação, que é o do deputado, do presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar. Sem dúvida alguma, eu acredito que essa pacificação, se não houvesse uma concordância do deputado Rodrigo Bacelar, eu acho que não aconteceria. Então, não é só a quantidade de eleitores que Campos representa. Nessa pacificação aí, o deputado Rodrigo Bacelar teve fundamental importância. Não, quando você coloca a pacificação entre Garotinhos e Bacelar, os sujeitos... Você está falando de nome de família, portanto, sujeito indeterminado. Né? Não há a menor dúvida, nenhuma dúvida, que o sujeito do grupo Garotinho é o prefeito Vladimir, não é mais o ex-governador do Garotinho, Antônio Garotinho, e o sujeito do grupo Bacelar é Rodrigo Bacelar, não é mais o ex-vereador Marco Bacelar. Isso está implícito, né? É o chamado sujeito oculto, mas ele é bem evidente, né? Sim, eu acho até, na minha opinião, essa é uma opinião pessoal minha, se essa pacificação passasse por seu Marcos Bacelar e pelo ex-governador Garotinho, talvez não acontecesse.
Na minha opinião. Nunca. Se fosse com Marco Bacelar e Garotinho, Tem o quê? o que aconteceria se essa pacificação tivesse... Não aconteceria, na minha opinião, tá? Seria Marco Bacelar. Aqui é Marco Bacelar, seu pilantra. Desculpa, não te cortei, perdão. Oi? Eu te cortei. Não, eu terminei. Não, eu cortei Nogueira. É só para que o ouvinte, desculpa te parar, que o ouvinte não possa não entender brincadeira. Ela se baseia em um fato real. Quem conhece, é porque a gente conhece a história política de Campos, e é um erro, né? A gente acha que todo mundo conhece como a gente, né? E não é verdade. Sobretudo no caso de você, Nogueira, rádio, foi na rádio. Tinha o Garotinho montou um grupo de comunicação em Campos, grupo diário, para tentar espelhar a Folha da Manhã, e tinha um programa como esse, Garotinho pensava de manhã, estava no auge ainda do poder, né? E acho que o Rosinha era governador, se não me falha a memória ainda. Ele está apresentando o programa e tinha ligações, né? Ligações telefônicas. E tinha alguém que filtrava as ligações, né? Aí Marco Bacelar colocou outra pessoa para dizer: eu sou o Zé das Couves. Né? E aí aceitou o Zé das Couves, deu um bujão sem braço, né? Na hora que foi lá, Marco Bacelar, isso é um fato, né? Aqui não é aqui não é Zé das Couves, não, aqui é Marco Bacelar, seu pilantra. Então, em referência ao fato que a gente sabe, mas é bom esclarecer, né, ao ouvinte, telespectador que talvez não se recorde. Desculpa, Nogueira, a pergunta era sua. Não, importante, eu estou falando que Jorginho jogou lenha na fogueira, trazendo aí esses protagonistas anteriores da política, anteriores porque hoje tem a nova geração aí. Acho até que encaixa uma pergunta aí, Jorginho, até com relação a essa questão desse passado. Hoje a juventude é diferente, tem outros costumes, hoje tem influências fortíssimas da internet. Aliás, internet que o próprio prefeito aproveita muito bem, eu acho que ele lida muito bem com essa coisa de interatividade ali nessas redes sociais. E aí, até duas perguntas: como você se encaixa nessa nova geração, e também como você vê essa mudança, tanto de comportamento, né? Já visto que, como você mesmo disse, o Aloysio confirmou, se fosse os dois da geração passada, talvez não houvesse nenhuma pacificação. O próprio Cláudio Castro também, ele é meio que dessa geração aí mais recente da política, e é veterano também na configuração da política, mas eu te pergunto, como você se encaixa e como você vê essa nova geração? Está melhor, está mais fácil, até pela pacificação como base? Olha, Nogueira, para mim, pessoalmente, não alterou em nada a pacificação. Né? Para mim, pessoalmente, Jorginho e Virgílio. Questão das redes sociais, que você citou aí também, é uma ferramenta muito importante. Eu, por exemplo, costumo usar com bastante frequência, mas na política hoje a gente tem que estar se reinventando a todo momento, né? Porque a própria população, ela hoje está muito mais observadora, né? A rede social fez com que a população acabasse ficando mais atenta a todas as questões que acontecem. Né? E em relação a um tempo atrás, antes das redes sociais, para agora, democratizou mais um pouco, né? Antigamente, o político, para ter visibilidade,
né? Ou ele tinha que ter um projeto muito importante, ou tinha que pagar para aparecer, né? Hoje a internet acabou democratizando mais um pouco isso. Isso é muito complexo, né? Porque pagar para aparecer com rede social, você está falando do algoritmo do ódio, com todo Não, falei lá atrás, antigamente, não antes da internet. para aparecer. É só você. Um hater, qualquer hater que apareça aí, a Luísa Ladrão, Jorginho Ladrão, coloca aí, ele vai ter um seguidor. A Luísa é bom jornalista, o Jorginho é bom vereador, ele não vai ter seguidor nenhum. Sem dúvida. Só que quem lucra agora são as big techs, né? Continua pagando. Mais e paga mais. A diferença, eu acho que básica é essa, né? Inclusive, que o que está em discussão aí no Congresso Nacional, e olha a pressão que as big techs fizeram, né? O próprio Arthur Lira disse que nunca viu coisa igual. E olha que Arthur Lira já viu coisa em política, hein? Mas vamos lá. Qual a sua avaliação de Rodrigo Bacelar na presença da Alerj? Ele bisa Sérgio Cabral. Ele é o segundo deputado estadual em segundo mandato a chegar à presença da Alerj. Como é que você vê essa ascensão? A gente sabe que você é ligado, você hoje está ligado a ele, né? Como é que você vê essa ascensão dele e como é que você se coloca no grupo político dele? Rodrigo teve uma ascensão meteórica, né? Uma ascensão muito grande já no primeiro mandato, quando ocupou lá a Comissão de Constituição e Justiça, né? Naquela época eu ainda fazia parte do grupo do ex-deputado João Peixoto, né? Do saudoso João Peixoto, e ele teve uma ascensão muito meteórica, né? Rodrigo é um político firme, é um político que tem a mesma fama do pai de cumprir tratos, né? E isso na política é muito importante, né? Então, eu acredito que Rodrigo ainda vai chegar ainda mais longe, né? Eu hoje, eu gosto de chutar as coisas bem antes do acontecimento para ver se dá certo e ver se cola. Eu vejo hoje Rodrigo Bacelar como possível sucessor de Cláudio Castro ao governo do Estado. O sarrafo de Rodrigo foi mais alto, né? Você acha que esse sarrafo mais alto, assim, Rodrigo, em relação voltar à pacificação, talvez se o Rodrigo dependesse mais de Campos, a pacificação não saísse. Esse sarrafo mais alto de Rodrigo, ele também ajudou a pacificação? Não entendi, Luiz. O Rodrigo hoje não tem Campos mais como sua área de atuação. A envergadura dele hoje é muito maior. Sim, mas não deixou Campos de lado. Mas não deixou Campos de lado. Ele cresceu para o estado todo, mas Rodrigo tem continua tendo uma visão muito carinhosa por Campos, na questão do segurança presente, e etc. Né? Mas automaticamente, como cresceu em outros lugares, ele tem que dar também atenção aos outros lugares. A expressão deixou Campos de lado é uma fala sua, não disse isso. Eu disse o seguinte: o Rodrigo elevou o sarrafo. Você acabou de falar que vê ele como possível candidato a governador. Sim. A quem fale, e o próprio Rodrigo já falou isso algumas vezes, que o objetivo dele seria conselheiro TCE. Uhum. Ou seja, governador TCE é um sarrafo mais alto do que Campos, né? Sim.
Esse sarrafo, a pergunta é, esse sarrafo mais alto ajudou a pacificação? Ajudou, porque, vamos dizer, né, Rodrigo está em outro patamar. Né? Ele não pode ficar com briguinha aqui, briguinha ali, briguinha colar. Ele tem que agir como um político macro, que é hoje. Né? Então, a pacificação para ele também foi bom, porque era muito problema. Campos estava, antes da pacificação, acho que gerava muito problemas para ele. Tem várias perguntas aqui no streaming, também no grupo de WhatsApp. Eu vou fechar com minha participação nesse bloco. Não sei que o Nogueira quer fazer outro, eu passo para ele, se ele quiser fazer outro, enfim. Tem várias perguntas aqui relativas à pacificação. Tem uma aqui do Renato Siqueira, arquiteto urbanista, que também faz menção à sua participação na antiga vereança. Renato foi secretário do governo Rafael, né? Até à frente do INPT, no governo Rafael. Coloca aqui. Opa, Jorginho, você foi um vereador bastante atuante, que buscou sempre participar dos assuntos de relevância relacionados ao desenvolvimento, à participação comunitária, como, por exemplo, nos casos da lei da autovistoria predial e reuniões no bairro do Capão, onde, combinado com o representante do Executivo, buscou melhorias. Como você entende o ambiente político pautado por uma composição chamada, entre aspas, pacificação? Ainda, qual a tendência a vir a partir disso? Há, de fato, o aparente enfraquecimento da oposição para as próximas eleições? Primeiramente, dá o meu bom dia aí, o Renato. O Renato foi um grande parceiro. Quando ele fala aí dessa reunião no Capão, foram algumas questões aqui do bairro, né, onde todo mundo sabe que eu nasci, ainda moro, né, e eu pedi uma reunião com ele reuniu com os moradores aqui do Capão. Foi uma reunião inédita na época. Os próprios moradores falaram que nunca um secretário havia sentado com eles para conversar as demandas do bairro. A questão da pacificação, que foi a última pergunta do Renato, indo nela, que foi a que está aqui na mente agora, eu vejo sim como um enfraquecimento da oposição. Por que eu vejo um enfraquecimento? Principalmente por causa da montagem das nominatas partidárias para concorrer à eleição do ano que vem. Eu falei anteriormente isso, né? E essa pacificação, a gente, Aloysio, para você ter ideia, está pacificado, mas não é um grupo só. Continuou sendo 2 grupos. Por quê que eu digo a você que continuou sendo 2 grupos? Porque até onde eu sei, o outro grupo que era oposição praticamente não tem espaço nenhum no governo municipal. Se houvesse essa pacificação realmente, né, se houvesse essa junção de grupos, né, a oposição estaria com espaço no governo, a oposição estaria presente nas inaugurações que o prefeito está fazendo. A gente não vê a oposição presente nos eventos que o prefeito faz. Então, foi uma pacificação, vamos dizer assim, meia sola. Antes de passar para o Nogueira, só para não perder essa deixa, essa coisa da discussão do espaço no governo pela pacificação, Rodrigo Gonçalves, divide essa bancada comigo, Nogueira, trabalhou contigo na Câmara Municipal, foi seu assessor, e de certa maneira ele está hoje em política, e ele começou em política, foi com você, não foi na Folha, né?
Verdade. Um abraço para o Rodrigo, que estiver nos ouvindo. Rodrigo falou muito disso, tratou muito disso, né? Esses termos do acordo da pacificação. Eu também tratei um pouco, mas o Rodrigo acompanhou isso. É o setorista de Câmara que acompanha isso mais de perto, sempre né? Basta você não entender muito de política, basta você ver a tribuna, que você vê ali quem são os vereadores da oposição que compuseram os que não compuseram. Dá para ver pelo discurso. Pelo discurso, né? E a gente sabe também, se foi vereador, a gente sabe. Tem até briga combinada, né, Jorginho? Vamos falar. Sim. Tem briga combinada. É tipo aquele telequete antigamente, né? Briga antes. Mas vereadores como Michael Cruz, Anderson de Matos, esses continuam com uma postura mais de oposição, assim, sistemática, né? Outros vereadores, o próprio Igor Pereira, como você colocou aqui, Elinho Naim, né? Tem vereador que o perfil nunca foi assim, de muito bater, como o Rafael Twin, por exemplo, né? Também tem a ver com o perfil pessoal, né? Mas o que se fala é que com a sanção do prefeito e com a passagem depois via indicação legislativa para o executivo, que esses cargos podem ser ampliados, podem ser melhor preenchidos. Esse melhor não quer dizer melhor preenchido, ele pode ser mais bem encaixado, digamos assim. Uhum. Você já ouviu falar nisso? Você concorda? Discorda por quê? Não, aí eu não concordo nem discordo, porque até agora eu não ouvi falar nada a respeito desse assunto. De que a lei da ficha limpa vai acabar melhorando a acomodação de oposição à situação no governo municipal. Não ouvi falar nada a respeito. Nomes específicos desses vereadores da oposição que talvez não pudessem antes e vão poder a partir de agora. Eu falo em relação a isso, entende? Sim, eu entendi. O tempo vai dizer. O tempo vai dizer. E um tempo muito breve. Se o prefeito realmente mandar a matéria, né, para a Câmara e se sancionar a que já foi votada, logo o tempo vai dizer se isso aí foi uma combinação para acomodar A, B ou C no governo. São 8h21, o tempo já avançou, Jorginho e Aloysio, mas assim, não vou colocar pergunta nenhuma mais, só uma observação, que depois até vocês podem comentar, o Jorginho. Nessa pacificação, o que se deixou claro, pelo menos pelo que eu consegui entender, é de que a pacificação é para um suporte à administração pública, à administração do Vladimir, à prefeitura, à frente da prefeitura, e não na eleição de 2024, que nós vamos abordar no próximo bloco. Então, depois você pode até, porque quando você fala em nominata, e aí de fato você está correto realmente, a Luiz já até citou o exemplo do sarrafo lá do Rodrigo, mas esse sarrafo vai aumentar muito para vereador agora nas próximas eleições, mas o que se observa aí com relação à pacificação é que a pacificação é para a sustentabilidade do governo e não para a eleição de 2024, que a gente vai abordar no próximo bloco, Jorginho. Então eu vou... Tá ok? Aí você comenta, a gente entra no assunto mais especificamente. Aloysio e Jorginho, então rapidamente uma pausa aqui para a gente fazer um intervalo e voltar. Tem esses assuntos aí importantes e a gente vai conversar com o Jorginho sobre as eleições municipais de 2024 no próximo bloco, entre outros assuntos. A gente volta a seguir com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar
e vacina Plínio Bacelar. Não deixe que o lixo se torne